Salve meus amigos do Diário Celeste, a gente está aqui para mais um pré-jogo, a gente vai trazer as informações desse Cruzeiro e Goiás que acontece neste domingo às 4 horas da tarde. A gente sabe que tanto o Goiás quanto o Cruzeiro estão aí com 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Goiás perdeu na última rodada para o São Paulo por 2-1 e o Cruzeiro tinha perdido na estreia para o Flamengo, venceu agora na segunda rodada. Então as duas equipes estão ali com 3 pontos, o Goiás venceu a primeira rodada fora de casa diante do Fluminense. Então é bastante importante também o Cruzeiro ficar ligado, porque eles já surpreenderam logo na estreia vencendo o Fluminense fora de casa, que para muitos não é um resultado até que esperado, né? O Cruzeiro deve ter algumas mudanças para essa partida em relação ao time que jogou contra o Ceará no meio de semana. O Edilson deve ser poupado e no lugar do Edilson naturalmente vai entrar aí o colombiano Orejuela, que é o reserva momentâneo do Edilson. E também a gente deve ter aí o retorno do Henrique ao time titular. Também devemos ter o retorno do Egídio na coletiva depois do jogo contra o Ceará. O Mano Menezes confirmou que ele retorna o time diante do Goiás agora, disse que ele não virou reserva, mas que apenas precisava testar o Dodô na lateral esquerda, então o Egídio deve retornar agora diante do Goiás. Deve não, já é praticamente certo que ele vai voltar, assim como o Henrique e o Rodriguinho ao time titular. Havia também a expectativa do Fred ser poupado para essa partida, mas pelo jeito o Fred vai ser poupado na próxima rodada pela Libertadores diante do Emelec. Então certamente o Fred vai ser titular nessa partida e na Libertadores talvez o Mano Menezes dê um descanso para alguns jogadores como o Fred, o Dedé. O Cruzeiro já está com a vida praticamente ganha na Libertadores, precisa apenas de uma vitória para tentar aí ter a melhor campanha na fase de grupos. Então o Cruzeiro deve ir com força máxima para cima do Goiás, até para somar pontos nesse comecinho de Campeonato Brasileiro, para não se complicar mais lá na frente. O Lucas Romero, meio de campo que está vindo sendo titular nessa equipe do Cruzeiro, já está pendurado para essa terceira rodada. Ele recebeu o cartão amarelo na primeira e na segunda rodada, então ele entra nessa terceira rodada se ele for titular mesmo, porque tem a dúvida se joga ele ou o Lucas Silva. Se ele for titular, ele entra pendurado, se receber o amarelo vai ter que cumprir suspensão na próxima rodada. O atacante Raniel durante essa semana voltou ao treinamento, mas ele ainda está naquele processo de transição da preparação física e ainda não deve ser opção para o Mano Menezes aí nessa partida diante do Goiás. Raniel também que vem sendo desfalque aí, tem muito tempo já sofrendo com lesões e a gente fica na torcida para que ele se recupere o mais rápido e consiga voltar ao seu bom futebol, que ele já até nos deu bons frutos aqui no Cruzeiro, mas não conseguiu se firmar como titular ainda da equipe do Cruzeiro. E o Fred vem muito bem também, marcando muitos gols, vai ser muito difícil isso acontecer. Agora a gente vai dar uma olhadinha na provável escalação do Cruzeiro e também da equipe do Goiás para essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como a gente disse, o Cruzeiro deve ir com força máxima, óbvio, tem o Edilson que deve ser poupado e talvez um ou outro jogador aí também poupado para essa rodada. Mas a escalação deve ser aquela que a gente já está acostumado, com o Fábio no gol, o Orejuela na direita e o Egídio na esquerda. Dedé e Léo formam a dupla de zaga. Meio de campo a gente deve ter o Henrique, o Lucas Romero ou o Lucas Silva, tem essa dúvida. Um pouco mais à frente a gente deve ter aí o Robinho, o Rodriguinho. E pela esquerda também tem uma dúvida se joga o Pedro Rocha ou o David. Um pouco mais à frente, centralizado, como vocês também já estão acostumados, o Fred será o nosso camisa 9 para essa partida. Então essa aí é a provável escalação do Cruzeiro para essa terceira rodada do Brasileirão. E agora a gente vai dar uma olhadinha na provável escalação da equipe do Goiás, que tem no gol o Tadeu, na lateral o Daniel Guedes, na dupla de zaga o Iago e o David Duarte, na lateral esquerda o Jefferson, meio de campo tem o Giovani, Léo Senna, Giovani Augusto, aquele mesmo, muito conhecido no futebol brasileiro, Renatinho, Leandro Bárcia e o Kaique lá na frente. Então essa aí é a provável escalação da equipe do Goiás, que tem uma vitória e uma derrota nesse Campeonato Brasileiro, está retornando agora à Série A do Brasileirão, subiu no ano passado, e vai lutar aí para permanecer, e o Cruzeiro precisa ficar atento porque essa equipe do Goiás tem muitas peças ali que são peças boas, né, jogadores bons ali, e se não ter cuidado pode sofrer aí uma derrota jogando em casa, que não é um resultado tão esperado. A equipe do Goiás tem também o lateral esquerdo Marcelo Hermes, aquele mesmo que estava aqui no Cruzeiro no ano passado, pertence ao Cruzeiro, está emprestado à equipe do Goiás e exatamente por conta disso ele não deve jogar, porque ele pertence ao Cruzeiro e tem esses trâmites aí de contrato, então certamente o Marcelo Hermes não deve ser opção para a equipe do Goiás para enfrentar a equipe do Cruzeiro neste final de semana. Mas então mesmo sem o Marcelo Hermes, o Goiás vai com tudo aí para tentar prejudicar ao máximo o time do Cruzeiro jogando no Mineirão. A gente sabe que o Cruzeiro não perdeu no Mineirão jogando nessa temporada, então é uma das forças do Cruzeiro também jogar em casa. A gente espera que continue sendo, que o Cruzeiro consiga vencer, porque começar bem esse Campeonato Brasileiro é muito importante, isso já ficou provado nos últimos anos. Até porque se lá na frente precisar poupar no Brasileirão,
a gente vai ter uma quantidade boa de pontos ali e talvez consiga jogar um pouco mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. É importante então a gente seguir aí pontuando nesse comecinho de Brasileirão. Se você quiser participar nos comentários aqui, você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo, quanto você acha que fica essa partida entre Cruzeiro e Goiás. Se você acertar o palpite, se tiver tempo, a gente bate uma print e coloca aqui no pós-jogo. A gente lembra para você que o pós-jogo sai assim que a partida acabar. Então fica ligado, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o gostei no vídeo e participa nos comentários com o seu palpite. Siga a gente nas redes sociais também. Lá no Twitter a gente tem um tempo real da partida, onde a gente posta lance a lance. Então fica ligado, siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no canal. E esse então foi o nosso pré-jogo de Cruzeiro e Goiás. A gente fica na torcida e expectativa para que o Cruzeirão Cabuloso consiga mais uma vitória nesse Brasileirão. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.